Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais um episódio do que eu vi lá do outro lado, casos espirituais. Você já teve algum encontro espiritual com algum ente querido ou com alguma entidade da qual você faz parte nessa caminhada, nessa jornada? Já teve alguma experiência fora do corpo assim que se deitou? Bom, a história de hoje foi um acontecimento na minha vida quando eu tinha 22 anos de idade. Foi uma experiência incrível. Eu sempre tive, desde pequena, sensações de espíritos perto de mim. E às vezes eu não conseguia assim, identificar, né? O que acontecia. Então, muito jovem, já comecei a desenvolvimento espiritual no terreiro da minha mãe, com 10 anos de idade. Porém, eu só tive firmeza mesmo para conseguir trabalhar e ter equilíbrio e permissão para dar espiritualidade quando eu já contava com 16 anos de idade. Até então eu participava da gira de médiuns e ajudava a cambonar, estudava. Então hoje com 50 anos de idade, então posso dizer que tenho 40 anos que eu estou ligada a esse trabalho mediúnico, do qual eu amo, não consigo viver. E as minhas experiências com a espiritualidade são desde tenra idade, né? Quando eu era pequena, muitas vezes eu confundia pessoas desencarnadas com pessoas encarnadas. Certa vez, estava eu indo para um casamento com a minha mãe e o meu pai na cidade de Esmeraldas. Contava aí com 12 anos de idade. Quando estávamos subindo a rua principal da casa da minha avó, olhei para uma casa ao lado, mas não me lembro se já sabia nessa época se a proprietária dessa casa já havia falecido. Sei bem que quando eu fixei o meu olhar para o terreno, eu visualizei uma senhora de cabelo em transição de branco, sabe? Cabelo preto que está ficando aquela metade da cabeça em transição, do preto para o branco, com uma veste toda branca, calça branca, blusa branca, e aquilo se destacou no meio daquela escuridão. E me lembro bem que brincava ali sempre na rua e sempre olhava lá para dentro e não via nada. Exatamente nesse dia estávamos subindo para caminhar para a igreja, para o casamento da minha prima, e eu visualizei essa mulher. Eu cutuquei minha mãe e falei: mãe, olha, tem uma mulher catando lenha. Gente, ela estava catando lenha e colocava sobre o tanque. Ela pegava a lenha e colocava sobre o tanque. O meu corpo tremia, porque minha mãe disse: sim, eu estou vendo, só que o meu pai e os meus irmãos disseram: a gente não está vendo nada, você está louca. Meu corpo começou a tremer, imediatamente eu não vi mais nada. Cresci assim, nas escolas nas quais eu estudei. Muitas vezes eu via pessoas passando e logo sumiam. Certa vez minha mãe me levou até uma psicóloga para ver se tinha algum problema, de tanto meu pai falar com ela, mesmo ela sabendo que se tratava de mediunidade. Mas muitas vezes eu me senti irritada perto de pessoas, como até hoje. Muitas vezes quando eu percebo um espírito perto de alguém e começo a sentir raiva dessa pessoa, eu fico agitada, eu começo a brigar com essa pessoa, eu sei que algo está perto dela. E isso me assustava quando eu era menor. Isso me assustava muito. Um fato ocorreu na minha vida, que é o que eu vou narrar hoje, que foi um encontro fora do corpo. Eu já estava aí com meus 24 anos de idade, já era casada. Eu estava contando aí com 6 meses de casada. E lembro-me que no dia do meu casamento, eu ganhei de presente uma estátua daquelas de gesso, da deusa Afrodite. A pessoa que me deu essa estátua é uma pessoa maravilhosa, cresceu junto comigo, brincamos muito na rua. A pessoa não entende nada de espiritualidade, uma pessoa maravilhosa. E eu sempre gostei dessas coisas da mitologia grega, né? Porque a gente identifica na nossa religião a Afrodite como Oxum, né? A deusa do amor, Afrodite, a deusa do amor. A gente faz uma analogia com o Oxum do candomblé e também com as ciganas das águas, né, as ciganas do amor. E fiquei muito feliz de ter ganhado aquela estátua. Quando eu entrei no meu apartamento, coloquei essa imagem sobre
um móvel que tinha com um espelho. Sempre fui muito apaixonada com espelho e tapetes, né? Sempre gostei de uma casa muito bonita, com coisas bonitas dentro da casa, coisa de cigano, né? Cigano adora ter tapete, ter casa grande, cigano não consegue morar em casas pequenas, né? Então, me lembro bem que sempre gostei muito disso, mas ainda não tinha tido ainda uma revelação de vidas minhas passadas na quais vivi, né, em outra encarnação como uma cigana e tendo uma entidade cigana que me acompanha, e desde os 13 anos de idade essa cigana sempre foi me intuindo a jogar baralho, sempre no início foi com aquele baralhozinho comum. Eu olhava pro baralho, todo mundo jogava igual até hoje. Eu não jogo truco, buraco, essas coisas. Não gosto. Porque quando eu olho pro baralho, em vez de eu pensar no truco, no buraco, eu olho pro baralho e eu vejo outras coisas. Sempre aconteceu isso. Porque já vem ali pra mim aquela evidência. E me lembro que uma noite, já estando casada, né, quando eu ganhei essa imagem, me lembro que o meu ex-marido ainda não havia chegado em casa, eu estava um pouco angustiada, sempre muito intuitiva, já sentindo que algo estava acontecendo que eu não sabia, que meu casamento estava em risco. Ele sempre muito bonzinho, muito tranquilo, muito calmo. Isso não quer dizer que todas as pessoas que são boazinhas demais ou tranquilas demais talvez não tenham um caráter agradável, mas isso é uma característica para aqueles que estudam, que são perfilólogos, né, que estudam perfil, até criminal, sabem que até na espiritualidade dita por Chico Xavier, Divaldo Franco fala isso muito bem. Muitas vezes pessoas que tentam se passar por muito boas, muito cordatas, sempre estão ajudando imensamente, sempre estão fazendo altos sacrifícios, são pessoas que, se elas forem contrariadas nas suas vontades, elas são de uma crueldade fora do normal. E essa pessoa a qual eu me uni, né, por afinidades e compromissos, era uma pessoa assim, bem vista, bem quista por todos, ilibada moral, sempre uma pessoa muito correta. Eu era a pessoa louca, eu era a pessoa destemperada, a pessoa extremamente ciumenta, porque eu percebia as coisas erradas que ele fazia intuitivamente e tinha também visões espirituais das coisas. E ele sempre dizia, falava para minha mãe, a Adriana está perturbada, e ele já sabia das minhas visões de criança. E bem se faz que se eu não tivesse me divorciado, eu estaria hoje exatamente louca, porque são pessoas que elas não aceitam erros, elas colocam os erros em você. Você é sempre o errado. Essas pessoas não erram nunca. O máximo que essas pessoas podem cometer são pequenos equívocos. Então, normalmente, essas pessoas são muito perigosas. E lembro-me bem que a cigana não gostou de quando eu me envolvi com esse rapaz. Só que eu estava frustrada, eu tinha perdido um grande amor da minha vida, e que fui descobrir mais tarde que esse amor não era para ser vivido aqui. E eu tinha compromissos com essa pessoa, da qual eu me casei e divorciei. E lembro-me bem que nessa noite eu preocupada, agitada, me deu um sono, e fui dormir. Nem esperei ele chegar. Normalmente eu esperava, né? Porque sempre ele tinha um treinamento excessivo. Ele sempre tinha alguma coisa que ele se demandava mais à rua. E quem era eu para questionar, né? Me bateu um sono profundo. E me vi fora do corpo, andando por uma rua que 2 meses depois eu fui levada a essa rua. O destino me levou, eu descobri a rua no sonho, nesse desdobramento, eu via o nome da rua, eu via o número do prédio, vários apartamentos, e eu vi ele ao lado de uma moça loira. Até o nome dessa moça eu escutei. E quando eu me virei para o lado,
eu vi uma cigana, uma mulher normal, gorda, como eu. Não sei se essa visão na hora me bateu sobre a minha fisionomia no passado, em outras vidas, mas depois fui ver que se tratava da cigana que me acompanha. E tinha uma outra cigana criança, adolescente, do lado dela. Ela estava segurando o baralho na mão, longos cabelos, eis porque gosto muito, quando corto, logo coloco um mega igual esse, porque não consigo. Quem é do povo cigano não adianta querer cortar os cabelos, porque pode estar lá com seus 60, 70 anos que os cabelos vão estar longos. As roupas jamais serão vulgares, sempre vão prezar a família, sempre vão prezar os bons costumes. E a cigana disse para mim: eis a mulher que terá o filho com ele, porque eu já casei pensando em ter filhos, criar família. E ela me disse: você não criará família com ele. Sempre rebelde, eu sempre fui muito rebelde, temperamental. Fiquei muito desesperada. E eu fui para cima dessa moça. E eu sentia o ar, sabe? O vento batia no meu rosto, era muito real. Eu tentei agredir essa moça. E ela me chamou pelo nome. Adriana, não faça isso, eu não tenho culpa. A gente não tem culpa de nada. E aí eu escutei ele dizer o nome dela, Simone. Eu me deparei assim, gente, eu vi o rosto dela. Acordei sobressaltada, liguei para minha mãe e falei para ela: mãe, isso não foi sonho, eu entrei em contato, a cigana me falou, a cigana me mostrou, a cigana disse, Carmencita me contou tudo, a mulher chama Simone, o Chiquinho está andando com a Simone, ela é loira, eu vi a rua tal, e o bairro é esse, o prédio é esse, chama o Valtinho e pede para me levar. Não, isso é só um sonho. Eu falei: mãe, me leva. Eu era jovem. Minha mãe ligou para esse Valtinho, que era um médium do terreiro. Muito paciente, calmo e amoroso, meio assustado. Acredito que já sabia, mas sabe aquelas pessoas que sabem, mas não quer se intrometer? Entramos no carro do Valtinho, era uma Brasília branca. Eu fui indicando o caminho, ele falou assim: eu conheço esse bairro, era o bairro Santa Maria, aqui em Contagem, Minas Gerais, perto do Duval de Barros. Era um conjunto de apartamentos. Eu não conseguia ver o número do apartamento, mas quando eu cheguei eu vi o prédio. Eu fui até o porteiro, que lá tem porteiro, e isso foi em 1996. E perguntei: aqui mora alguma Simone, loira? O porteiro me disse: olha, senhora, esse condomínio é imenso. Com certeza deve morar alguma Simone, mas se a senhora não me falar o número do apartamento, é impossível. Eu falei: não, mas ela é loira e sempre vem aqui com o namorado dela, o Francisco. Falei o sobrenome dele. O senhor disse: olha, tem várias Simones aqui, mas eu não posso te informar. Aí minha mãe falou: Adriana, vamos embora, né? E esse Valtinho falou: Adriana, não vão te informar, né? E eles estão certos, mas eu estava revoltada. Pessoas. Assim que a gente saiu dessa portaria, eu caminhando para ir para o carro do Valtinho. Quando eu entrei dentro do carro, eu vi um Fiat Uno azul Gurundi. Era o Fiat Uno da época que estava na moda, azul Gurundi. Quando eu olhei a placa do carro, era a placa do carro dele. Eu não sei como, foi um furacão, porque quando eu fico agitada eu viro um furacão. Eu saí do carro e fui até o carro que ele estava. E eu vi, loira, a moça do sonho. Eu já bati na porta, ele saiu assustado e já veio pro meu lado. Aí ele viu a minha mãe, aí ele mudou. Então eu acredito que ele viria com algum tipo de ação. Minha mãe saiu e colocou a mão na cintura,
né? Ela era uma mulher de Xangô. E disse para ele, que bonito, hein? Não, Dona Maria, ela é só uma amiga, e ela não saía do carro. E eu comecei a esmurrar o carro e disse, saia daí, Simone. Ele quase desmaiou. Ele falou, você a conhece? Eu falei, a louca conhece. A louca que tem a cigana, que sempre você disse que não vê nada, que não tem visão, que é uma louca. Ela saiu do carro e correu para dentro do condomínio. Nesse dia, meu casamento acabou. 2 dias depois, a minha mãe recebeu uma mensagem de um centro espírita, de uma amiga dela, que disse, olha, Liquita, eu vi uma foto da sua filha aqui com o marido, ela vestida de noiva, estava debaixo de pé de Exu, de feitiço de uma moça que frequenta aqui. Me desculpa estar te contando, se eu soubesse que era sua filha, eu não teria aceitado essa pessoa aqui. Mas a minha filha viu, desconfiou. E eu estou te chamando aqui para que você veja. Minha mãe foi lá e descobriu que essa moça frequentava esse lugar e teria pegado uma foto minha e dito para essa senhora que já era amante dele há bastante tempo. Ela esteve dentro da nossa casa, minha e dele, dormiu com ele e pegou a foto. Ok, estava grávida dele. Imagina alguém se separar sem ter filhos, ser traída. Não é vergonha contar. Para vocês verem como são abençoados o povo cigano, como os pretos velhos, os caboclos, livros sagrados da Umbanda, como eles são abençoados. Fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada, eu queria largar tudo, porque ele era o bonzinho, ele era o maravilhoso, eu era a louca que tinha visões, eu é que inventava as coisas. Foi desmanchado esse trabalho, mas ele ficou com ela. Nós nos divorciamos, eles se casaram. Ficaram algum tempo casados e se separaram. Ela tomou raiva dele, eu não sei porquê. Daí pra cá a vida dele foi caindo. Financeiramente não, porque ele é um tipo de pessoa que ele junta muito dinheiro com a família, né? Aquelas pessoas que só fazem as coisas com família, que não tem coragem. É o tipo de homem assim. Fujam dessas pessoas. Quando vocês tiverem, moral da história, quando vocês tiverem algum aviso espiritual, faça oração, peça ao mentor espiritual para que dê uma resposta se aquilo é positivo. Se for seu mentor espiritual que está te dizendo. E leve a sério a isso. Muitas vezes nós somos movidos por paixão, somos movidos por teimosia e tomamos atitudes na vida que poderíamos ter evitado. Eu poderia ter evitado esse relacionamento, uma vez que eu entrei nele sem sentimento. Às vezes você entra apaixonado por uma pessoa, mas você sabe e sente que aquilo não vai dar certo, e porque ele tanto viveu um grande amor, tem medo de sofrer e fala, eu prefiro sofrer, mas eu vou viver isso, sabendo que lá na frente você vai sofrer. Valorizemos mais os nossos guias espirituais, o povo cigano, os pretos velhos, guias mentores espirituais. Quando tiver com algum problema afetivo em casa, com o marido, com os filhos, com os irmãos, alguém com problema em casa, é sempre bom ancorar o preto velho como um casal de cigano em casa, para que a vida seja harmoniosa, tá bom? Não levem para casa a imagem de Afrodite. Sempre haverá uma traição afetiva. Eu fui orientada há um tempo depois, a me desfazer daquele presente. Alguns arquétipos não são favoráveis em casa. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês sobre a influência dos arquétipos. Tem pessoas que gostam de ter em casa pano de prato de vaquinha, de porquinho, de galinha. E algumas imagens em casa que em vez de trazer prosperidade, traz escassez. Algumas tatuagens, algumas formas de pintura de parede em casa que em vez de melhorar, piora, tá? Se vocês gostaram, dê o seu joinha. Esse é uma das minhas visões espirituais. E que se você tem alguma história para contar, manda para mim por e-mail, que eu conto para você. Ou se você quiser, grave um vídeo contando, que eu posto aqui. Conta a sua história, grava um vídeo, manda para mim por e-mail,
que eu posto aqui no YouTube a sua história dentro do programa YouTube, se você quiser, né? Transmitir para outras pessoas a sua experiência espiritual, tá bom? E no próximo vídeo eu vou começar a falar um pouquinho sobre os arquétipos em casa que traz coisas boas e ruins, tatuagem, modo de pensar, tá? E se vocês gostaram, dê um likezinho, compartilhe o nosso vídeo. Um grande beijo e até mais. Fica com Deus. Namastê.